Olá a todos, esta é a sexta sessão deste nosso curso do Encontrar e Saber Estar com Jesus e hoje vamos falar do Antigo Testamento, em que medida é que o Antigo Testamento nos pode ajudar a conhecer melhor Jesus. Eu começo com duas citações, uma de São Jerónimo e outras de um autor chamado Hugo de São Vítor. A São Jerónimo é conhecidíssima, o desconhecimento das Escrituras é desconhecimento de Cristo, e São Jerónimo não está a referir-se só ao Novo Testamento, está a referir-se a toda a Sagrada Escritura. Aliás, remeto para um dos podcasts que estamos pensado a gravar sobre a carta do Papa Francisco sobre o aniversário do centenário da morte de São Jerónimo. Tem coisas muito bonitas, muitas citações muito bonitas de São Jerónimo, onde fala da importância de toda a Sagrada Escritura. E há umas palavras do Hugo de São Vítor, citadas por Bento XVI na exortação apostólica sobre a Palavra de Deus, em que diz o seguinte: toda a Escritura divina constitui um único livro, e este único livro é Cristo. Fala de Cristo e encontra em Cristo a sua realização. Então, vamos começar pelos fundamentos. Isto tem alguma lógica? Usar o Antigo Testamento, algo escrito tanto tempo antes de Cristo, para falar de Cristo? E a verdade é que sim, porque todo ele encontra a sua lógica mais acabada, a sua compreensão mais acabada, precisamente por referência a Cristo. E eu vou recordar duas passagens do Evangelho onde o próprio Cristo afirma a importância do Antigo Testamento para o conhecer a Ele. Num diálogo aceso com os judeus, está no capítulo 5 do Evangelho de São João, a propósito de uma cura em dia de sábado, os judeus ficam furiosos e Jesus diz-lhes o seguinte: e o Pai que me enviou, esse mesmo deu testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face, e não tendes em vós de modo permanente a sua palavra, porque não acreditais naquele que ele enviou. E depois Jesus acrescenta: examinai as Escrituras, visto que julgais ter nelas a vida eterna. Elas dão testemunho de mim. As Escrituras, como é óbvio, é o Antigo Testamento. Mais surpreendente ainda é o raspanete que Jesus passa aos discípulos de Emaús na tarde do domingo da ressurreição. Aqueles homens que se afastavam de Jerusalém, desanimados por tudo o que tinha sucedido com a paixão e morte de Jesus. Iam desanimados, desalentados, tinham tanta esperança em Jesus e tinha tudo acabado mal. E Jesus, sem se dar a conhecer, começa a conversar com eles, ouve-os e depois intervém dizendo: ó estultos e lentes do coração, para crer tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que o Cristo sofresse tais coisas para entrar na sua glória? Em seguida, diz o Evangelho, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se encontrava dito em todas as Escrituras. Portanto, são dois textos suficientemente claros que nos ajudam a entender que o Antigo Testamento deve ajudar-nos a nós a conhecer o próprio Cristo. Em que sentido, de que maneiras? Vamos centrar-nos em três aspectos. Vou só dizer uma coisa assim, breve de cada um deles, ou se calhar não tão breve, mas para que se tenha em conta. Por um lado estão as profecias, depois está um elemento essencial para ler bem o Antigo Testamento, que é a chamada tipologia. Algumas pessoas sabem o que é, outras não sabem. Eu vou tentar explicar da forma mais breve possível. E depois estão os Salmos, o sentido cristológico dos Salmos. Sobre as profecias,
portanto, anúncios antes do tempo daquilo que ia suceder. São Jerónimo, a propósito do profeta Isaías, diz assim: assim comentarei o livro de Isaías, apresentando-o não apenas como profeta, mas também como evangelista e apóstolo. Ninguém julgue que eu desejo explicar de modo completo, em tão poucas palavras, o conteúdo deste livro da Escritura, que abrange todos os mistérios do Senhor. E, se pensamos em que profecias São Jerónimo está a pensar, em muitas, mas, por exemplo, uma que é clássica, que é de Isaías 7,14, que é o anúncio de que a Virgem dará à luz um filho e chamá-lo-á Emanuel, Deus conosco. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Estas palavras do profeta Isaías, da profecia de Isaías, estão precisamente referidas em Mateus, o capítulo 1. E é a maneira que tem São Mateus de justificar a intervenção em sonhos dada a José acerca da criança gerada em Maria. Portanto, em certo sentido, a própria profecia esclarece e fortalece e reforça a interpretação que São José, mais que a interpretação, aquilo que São José ouve no sonho, porque também já estava profetizado, não é uma coisa completamente nova, é nova o facto, mas ele já estava anunciado. Ou, por exemplo, entre as profecias estava o local em que o Messias haveria de nascer. Quando os magos chegam a Jerusalém e perguntam, desapareceu-nos a estrela, mas onde é que está o rei dos judeus que há de nascer? Os entendidos, os sábios da altura, referem-se à profecia de Miqueias, que refere precisamente que Belém de Judá será o local do nascimento do Messias. Bem, profecias podemos encontrar muitas, essas em geral às vezes estão incluídas no próprio Evangelho. No Evangelho de São Mateus há muitas referências às profecias anteriores. Se a pessoa depois tem o trabalho de, quando sai o Evangelho, ir ver, se há alguma nota no Evangelho, ir ver as profecias, depois encontrará com facilidade tudo o que lá está. Mais interessante, ou mais difícil, porque, enfim, de explicar, são a chamada tipologia. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1094, explica brevemente de que é que se tratava. Eu vou dizê-lo com minhas palavras, mas remeto para esse número do Catecismo. São figuras, acontecimentos, personagens históricos que têm a sua história, têm o seu significado no tempo, mas que ao mesmo tempo remetem ou entendem-se melhor quando entendemos que se referem também a Cristo. Por exemplo, ainda hoje, enfim, já sei que não é o hoje aqui, não vai coincidir com o dia que estamos a gravar, mas hoje líamos na primeira leitura o início da história de José. José, filho de Jacó, é uma das figuras de Cristo. É o inocente que é vendido e que salvará a sua família, o seu povo. É traiçoado e salvará o seu povo. Um homem inocente que lhe acontece coisas horríveis, né? Porque tiram-lhe a túnica, metem-no lá numa cisterna, depois vendem-no aos ismaelitas, e depois será ele que dará alimento ao povo e, aliás, a todo o Egito. Mas essa é uma figura, o santo inocente, a figura de Cristo. Mas não só. Os padres da Igreja, por exemplo, há uma citação muito bonita de Melitão de Sardes, em que os padres da Igreja vão sublinhando essas figuras, ajudando-nos a perceber que não só que Cristo já estava anunciado também nessas figuras, em certo sentido, como podem-se entender coisas de Cristo a partir dessas figuras. Foi ele, Jesus, que tomou sobre si os sofrimentos de muitos. Foi morto em Abel, atado de pés e mãos em Isaac. O sacrifício de Isaac, não é? Já falaremos disso. Peregrino em Jacob, vendido em José, exposto em Moisés, degolado no Cordeiro, perseguido em David e desonrado nos profetas. Depois há figuras tipológicas famosíssimas, por exemplo, o maná, o alimento com que Deus alimentava o povo
durante aqueles anos do deserto, era a figura ou tipo da Eucaristia, né? Que também é algo sobrenatural, algo que vem do céu e algo que alimenta a Igreja até entrar na Terra Prometida. É muito engraçado, o maná cessa no momento em que os israelitas entram na Terra Prometida, atravessam o Jordão e entram na Terra Prometida. E, é claro, a Eucaristia leva-nos até o momento em que nós atravessamos, entrar para o Jordão da nossa vida, né? Atravessamos a morte. Depois já no céu não é necessário a Eucaristia, porque temos Cristo em direto, podíamos dizer. Que interesses é que podem ter os tipos para o nosso conhecimento de Jesus? Uma coisa é que possamos constatar que isso é assim, que há imagens ou figuras do Antigo Testamento que remetem para Cristo ou que nos falam de Cristo, mas outra coisa é perguntar, mas isso acrescenta-me alguma coisa a Cristo, ao meu conhecimento de Cristo? E a resposta é sim. Há coisas que conheceremos, aspectos que conheceremos melhor do Senhor se temos em conta essas imagens. Sei lá, por exemplo, o grande fio condutor da obra Jesus de Nazaré de Bento XVI é a ideia de que Cristo é o novo Moisés. Há uma referência no livro do Deuteronômio em que se anuncia um novo profeta como tu, como Moisés, etc. Então, esse é o fio condutor ao qual faz muitas referências Bento XVI durante na sua obra Jesus de Nazaré. Então, é muito importante, ou é muito interessante, porque isso ajuda-nos a conhecer melhor o Senhor. Se conhecermos bem quem era Moisés e o que é que fez, há aspectos da vida de Cristo que podem ficar sublinhados. Por exemplo, quando Moisés morre, o grande elogio era que ele tinha visto a Deus face a face, tinha uma grande proximidade, uma grande amizade com Deus, mais até do que a travessia do Mar Vermelho, no qual ele tinha tido um papel relevante. Isso ajuda-nos a olhar para Cristo como aquele que tem uma intimidade única com Deus, porque é o próprio Deus, dando uma perspectiva. Muito bem, os milagres são importantes, mas o importante é quem ele é, né? E essa intimidade que tem com o Pai. Ou, por exemplo, as orações de Moisés como intercessor pelo povo, era alguém que estava mesmo interessado em que as coisas corressem bem ao povo e intercede. Deus põe essa inspiração por dentro de interceder diante de Deus para que não lhe faça mal ao povo, mesmo que eles próprios, o povo se tenha portado mal, por exemplo, com o bezerro de ouro. E essa oração de intercessão também nos ajuda a entender como Cristo está interessado em interceder por nós, né? Como está do nosso lado, salvo seja, né? O lado de Deus é o nosso também, né? Mas está mesmo interessado. Portanto, ajuda-nos a entender o poder da oração intercessora de Cristo por nós. E outro aspecto que nos pode ajudar a ter uma certa curiosidade pelo Antigo Testamento é a passagem que referia antes do sacrifício de Isaac. Abraão, que vai à montanha de Moriá, levando o seu filho Isaac para o sacrificar. O que é que isso... Enfim, Isaac, que leva a lenha às costas, né, subindo a montanha, a imagem de Cristo, que leva a sua cruz às costas, né? Mas a pessoa, já digo, podia perguntar, mas o que é que isso me acrescenta? Eu já sei que Jesus levou a cruz às costas até ao Calvário, não é? O que é que veio acrescentar agora Abraão, que ainda por cima, depois o sacrifício não foi consumado, ainda bem, porque Nosso Senhor, Deus interveio e não o deixou fazer isso. Em qualquer caso, essa passagem do sacrifício de Abraão ajuda-nos a entender que para Abraão foi uma dor imensa na relação que tinha com o filho único, mesmo acreditando, como diz a carta aos Hebreus, que depois Jesus o podia ressuscitar, aquilo era uma dor imensa. E o próprio Isaac, que não se diz nada, a não ser, enquanto estão a subir a montanha, fala-se da sua dúvida, mas onde é que está a vítima? Deus há de tomar conta disso, diz Abraão, mas enfim, não sei se Isaac era completamente ignorante do que estava a suceder ou do que podia suceder. Se calhar sim, mas enfim. Em qualquer caso, há aqui uma cumplicidade entre Abraão e Isaac.
E esse entendimento entre os dois, contemplar a dor de Abraão e também o sofrimento de Isaac ao ver que vai ser degolado, pode abrir-nos a porta para tentar compreender como é que Deus Pai veria a morte de Jesus. Claro que Deus é imutável, não pode sofrer, essa verdade não se pode tocar, mas que Deus Pai assista à entrega da vida humana de Jesus, do seu Filho, de forma como que indiferente, ou sem o afetar, de uma forma que mesmo não entendamos bem, seria não acho eu, escapar-nos a alguma coisa essencial do conhecimento do próprio Deus. O Antigo Testamento pode iluminar-nos um bocadinho algo da interioridade de Cristo e seja qual for a explicação do próprio Pai. E por fim, os Salmos, né? Os Salmos têm, todos eles, uma referência, ou podem ter uma referência cristológica. Diz um autor, os Salmos estão submersos numa atmosfera cristológica. Todos eles são uma referência contínua, ainda que de intensidade variável, à pessoa de Cristo. Santo Agostinho afirmava que enquanto não se encontrasse alguma dimensão do mistério de Cristo em cada salmo, não se teria assimilado suficientemente o seu conteúdo. Aliás, não sei se sabem, muitos saberão, na liturgia das horas, em que se rezam os salmos, digamos, a oração dominante, em cada um dos salmos, antes de iniciar a recitação, há uma rubrica que se refere ao sentido cristológico dos salmos. Mais ou menos uma frase que dá a entender como é que aquele salmo pode recordar Cristo. Às vezes fazem referência a um mistério de Cristo, o mistério que aconteceria. Outras vezes nós podemos rezar os salmos como colocando-nos por dentro de Cristo. Cristo rezou os salmos, né? E unindo-nos a Cristo, dirigindo-nos ao Pai. Portanto, nós também queremos rezar com Cristo. E outras vezes podemos usar os salmos dirigindo-nos explicitamente a Cristo. Vou dar um exemplo de cada um dessas citações. Por exemplo, sobre que os salmos fazem referência ou evocam, ou podem ajudar a evocar alguns dos mistérios de Cristo. Diz assim o Salmo 46-47, um salmo que se reza na festa da Ascensão de Jesus. Deus subiu por entre aclamações, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai a Deus, cantai, cantai ao nosso Rei, cantai, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai-lhe um poema de louvor. Deus reina sobre as nações, Deus está sentado no seu trono santo. Facilmente como se comprova, é um salmo que permite rezar com a ascensão do Senhor, exultando e dando graças por esse mistério, com palavras que se calhar nós não conseguiríamos formular ou inventar. É um salmo muito bonito para o dia da Ascensão. Como um salmo que nos permita unir-nos a Cristo dirigindo-se ao Pai, temos o exemplo típico do Salmo 21-22, aquele que começa: meu Deus, porque me abandonais. É um salmo que nos permite rezar unidos a Cristo na sua cruz, que, como sabem, é um salmo que parece inicia com essa exclamação que parece algo de desespero e termina com um enorme ato de confiança no Pai. Vale a pena experimentar rezar esse salmo, que parece que é uma descrição psicológica do que está a acontecer com Jesus na cruz, e identificar-nos com essa confiança de Cristo no Pai. E depois termina assim esse salmo: então anunciarei o teu nome aos meus irmãos e te louvarei no meio da Assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Tem um contraste enorme com o início do salmo. E depois, já digo, há salmos em que nós podemos rezar como que dirigindo-nos a Cristo, né? Não em vez de Cristo, ou não unindo-nos a Cristo para dirigir-nos ao Pai, mas dirigindo-nos ao próprio Cristo. Por exemplo, no Salmo 16-17, ouve, Senhor, a minha causa justa, atenda ao meu clamor, escuta a minha oração, que não sai de lábios mentirosos.
ou o Senhor é meu pastor, nada me falta, podemos referir-nos a Jesus e assim damos um sentido cristológico ao Salmo. Por isso é tão importante, quando rezamos os Salmos, rezá-lo devagar. Quem utiliza a liturgia das horas, vale a pena que se detenha na tal rubrica, porque, embora não se leia em voz alta, pode ajudar-nos a perceber qual é o sentido cristológico que podemos encontrar nesse Salmo. Coisas práticas que sugiro deste tema que acabámos de falar. Eu sugiro que se leia devagar e na oração o sacrifício de Abraão, está no capítulo 22 do Gênesis, e pensemos como Isaac nos ajuda a ter mais compaixão de Jesus com a cruz às costas, não é? Porque Isaac é alguém inocente, não é? E ajuda-nos a ter de alguma forma na nossa imaginação e traz à nossa consideração a inocência de Jesus, por exemplo, não é? Ou sugiro também que se compare a figura bíblica do servo de Yahvé nos 4 cantos do livro de Isaías, 42, 1:7, 49, 1:9, 50, 4:9, 52, 13 a 53, 12, capítulos e versículos, com a sua realização em Cristo. Em concreto, São Mateus 26, 27, 27, 29, 8, 17 e João 19, 5. E ver se a leitura do livro de Isaías nos facilita a oração sobre o Evangelho. Vale a pena. E por fim, sugiro também rezar devagar o Salmo 21, 22, procurando unir-nos à oração de Jesus, que, repito, é uma oração mais difícil, não é? Eu quero rezar com a mente de Cristo. E fazer o mesmo com o Salmo 22, 23, mas desta feita dirigindo-nos a Cristo. Já digo, toda a riqueza do Antigo Testamento, podíamos dizer que está em parte por descobrir, porque é preciso prestar um bocadinho mais atenção, sobretudo com esta ideia de que nos facilita o conhecimento de Jesus.